A história começa com alguém em cima de uma montanha, e várias pessoas estavam atrás dele, dizendo que hoje vão vingar os discípulos que ele havia matado. O brother, enquanto isso, não parecia ser muito amigável, e no mesmo instante, alguém chama por ele, perguntando se agora que chegaram a isso, finalmente se arrependeu. Ouvindo isso, o garoto dá apenas uma risada, falando que passou toda a sua vida cultivando e lutando, e entre aqueles que estão no mesmo domínio, ele é superior, perguntando quem ousaria dizer na sua frente que é invencível e que não tem rivais. E a única coisa que se arrepende é da forma de como o tempo é impiedoso. Porque se tivesse mais 1000 anos na sua vida, não existiria uma única pessoa sequer contra ele naquele universo. E ouvindo isso, a garota fala que já que não tem arrependimentos, não deve a culpar por ser impiedosa. No mesmo instante, geral parte pra cima do moleque, e ele fazendo alguns selos de mãos, é claro que não iria se dar por vencido. E no mesmo instante, o ataque de todos se colidem. O moleque havia recebido o golpe em cheio, porém ele ainda estava com aquele sorriso, falando que o imperador de antes lamentou por não se tornar um imortal e conseguir a longevidade, mas nunca irá se lamentar por nada. E enquanto segurava sua espada, no mesmo instante uma explosão enorme acontece no local. E no final, não tinha outro jeito, e o moleque acabou sendo morto. No fim, ele mesmo tirou sua própria vida, o que é realmente uma pena. Porém, meu parceiro, na cabeça do moleque, é claro que ele não ia morrer tão fácil assim, né? E um mês depois daquela bagunça, o cara estava todo tranquilão na cama, falando que finalmente estava de volta. Se levantando, reflete que antes de nascer era um estudante universitário, e para ressuscitar naquele dia, já tinha pensado em milhares de métodos, então a morte que acabou tendo foi toda calculada. Olhando ao redor, percebe que aquela era a tal Terra Santa Taizu, e no mesmo instante, uma janela do sistema aparece para o garoto, que pensa que na sua vida passada escolheu ser o vilão do destino e fez várias maldades, e admite que foi realmente interessante. Mas depois que todos começaram a o perseguir, querendo o matar, acabou se tornando um incômodo, e nessa nova reencarnação, vai escolher levar uma vida diferente. O que tinha em mente era que iria ficar mais forte em segredo para depois destruir o mundo. E se conseguisse se tornar um discípulo sagrado, as coisas iriam ficar mais interessantes ainda, né? Assim, ele finalmente faz a sua escolha. O sistema começa a carregar e o protagonista, pedindo para abrir o painel de status, estava curioso para saber qual era o corpo que tinha naquela vida. Porém, o coitado era todo lascado, porque além de não ser mais forte do que uma galinha, tinha o atributo de azar. O que significa que o antigo dono daquele corpo com certeza não tinha uma vida muito boa. 10 dias atrás, esse cara com outro discípulo herdeiro tiveram uma batalha de vida e morte apenas por ciúmes de uma mulher. E depois disso, o brother foi derrotado com apenas um único golpe e teve seu cultivo destruído, sendo uma humilhação basicamente inimaginável. Realmente é algo muito ridículo. E agora que esse corpo é seu, automaticamente seus inimigos também são, e por esse motivo irá se vingar por ele, cultivando esse corpo até se tornar invencível, e uma hora depois, o protagonista percebe que aquele corpo é basicamente inútil. Porém não importa, porque é claro que tem seus outros métodos. E a cena então indo para outro lugar, um grupo de pessoas estavam conversando e alguém fala que a mestra do pico que matou o demônio velho Shu voltou faz 3 dias. O demônio Shu dizia ser invencível contra aqueles no mesmo domínio, mas comparado aos 10 santos superiores, ele estava num domínio abaixo, então não teria como vencer. E enquanto isso, o moleque estava ouvindo geral falando dele, pensando que mal eles imaginam que além de não ter sido morto, ainda se tornou um discípulo da Terra Sagrada. Logo depois, o moleque aparece diante daquele pessoal e rapidamente perguntam se ele já tinha se recuperado dos seus ferimentos, e o garoto fala que não era tão grave. Nisso ele vai embora na maior naturalidade, e os 4 ficam ali discutindo com a semelhança daquele garoto com a do demônio de antes. Pouco tempo depois, o protagonista estava entrando em uma mansão, e diante de uma mulher, a garota fala que se passou 10 dias desde que ele lutou e foi ferido, mas agora tinha ido a ver perguntando se precisa da ajuda da sua mestra para continuar o seu caminho no cultivo. Ouvindo isso, o garoto se ajoelha diante dela e sua mestra diz que o cultivo dele é baixo e ainda se atreve a lutar contra os discípulos mais fortes por causa de uma mulher, afirmando que mereceu ter seu cultivo destruído, mencionando que não poderia lhe ajudar em nada. E ouvindo isso, Chu pergunta se ela não sabe o motivo do seu cultivo ser baixo e como poderia se tornar forte sem precisar disso. Todos os recursos de cultivo foram entregues para os seus 5 irmãos, questionando como vai ficar forte se não recebe nada. Eu não estou entendendo nada, mas vamos continuar, né? E aí a mulher fica nervosa, falando que ele sempre foi um tolo que nunca se esforçou em cultivar, e agora queria lhe dizer que sua mestra foi injusta em não entregar nada para ele. Porém, o moleque ainda não tinha desistido, perguntando se não lhe deu recursos por causa de ter o mesmo nome daquele demônio que ela havia matado antes. Exatamente por esse motivo que ela sempre teve nojo dele. Porém, sua mestra diz que isso não é verdade, e ordenando-o para sair, pede para esperar ela encontrar um tesouro entre o céu e a terra que possa o curar e definitivamente vai lhe ajudar a continuar no seu caminho de cultivo humano. Eu odeio essas gírias chinesas. Porém, meu parceiro, o moleque propõe na hora uma solução rápida, falando que ela poderia lhe ajudar agora mesmo. Dizem que a mestra tem a fragrância celestial, e se fizessem um cultivo duplo, poderia além de recuperar seu poder, como também vai ter um grande aumento no cultivo.
A mina fica em silêncio depois de ouvir isso, e Shu então propõe para ela novamente fazer cultivo duplo com ele. Meu Deus, olha o que eu tenho que narrar. É claro que a mina não ia levar isso bem, perguntando se ele está querendo morrer e como se atreve a falar isso para sua mestra, invocando um espadão, fala que vai garantir de colocar ele no seu lugar e o expulsar da seita. Porém, na mesma hora, o garoto invoca um encantamento que cancela o da sua mestra, e ela fica surpresa por não conseguir usar o seu cultivo superior. O moleque fica olhando ela com aquela cara estranha, dizendo que promete ser carinhoso. E aí, meu parceiro, não tinha mais volta. E Shu, na maior naturalidade, fala que ela vai estar apenas ajudando seu discípulo a aprender a seguir o caminho correto do Dao. Uns minutinhos depois, Meng-Di pergunta o que o protagonista fez com ela, porque não conseguiu usar os seus poderes, e era como se tivesse virado uma pessoa comum. Porém, nosso garoto não responde e na sua mente pensa que tinha selado o cultivo dela. Além disso, naquele dia em que os santos superiores estavam o caçando antes de morrer, colocou no seu corpo um tal de selo de reencarnação celestial. Basicamente um artefato que ganhou do sistema por fazer maldades, e agora que pensa nisso, qualquer cultivadora que esteja abaixo do domínio do grande imperador não terá escolha a não ser obedecer tudo o que mandar. O garoto agora tem poder por cima dela, e em seguida diz que, mesmo depois de tantos anos, ela continua tão bela, e a garota pergunta se não tem medo de que o matasse. Mas Shu não parecia estar ligando muito para isso, e fala para tentar fazer isso logo e não ficar apenas falando. Além disso, se uma tal mestra Liu Shui do Pico do Céu ficar sabendo que seu cultivo está selado, ela poderia fazer algo. E até onde sabe, ela foi a mestra que matou o pai dela. E com uma oportunidade tão boa, é claro que aquela pessoa não iria jogar fora. Na hora, Meng-Jie já sabe o que está acontecendo, pensando que com certeza não pode deixar isso acontecer, né? E não tendo outro jeito, fala que vai entregar os recursos do cultivo para o protagonista, além de poder escolher tudo o que quiser. Porém, meu parceiro, o garoto não vai querer só isso mais. E já sabemos muito bem o que deve ser, né? A menina estava metida em uma enrascada agora, e Shu pensa que não tem nenhum rancor contra sua mestra, mas queria saber o motivo dela ter se metido com aquele grupo que queria o matar, perguntando se ela agora está com medo. E do nada, sacando um livro mágico, fala que tem uma arte secreta de cultivo antiga que pode ser bom para os dois. A menina fica olhando para aquele livro, percebendo que é algo realmente interessante. Porém, consegue resistir à tentação, falando para o garoto sair dali logo. Mas não iria ser tão fácil assim, e a situação estava cada vez ficando feia para ela. E não tendo mais jeito, algumas horas depois, você sabe muito bem o que tinha acontecido. Shu, todo confiante, agradece por tudo, falando para sua mestra que vão se ver outro dia. A coitada estava ouvindo tudo aquilo, dizendo que fez o que quiser com ela, perguntando se agora pode remover o selo que usou para selar o seu cultivo. Mas a vida não é fácil, e é claro que Shu não iria fazer isso, dizendo que se não quer que saibam que seu cultivo está selado, então é melhor ser obediente. Esse brother não tem fim na malandragem, e sacando um cristal, pergunta se ela sabe qual é a função dele. Basicamente, Shu tinha gravado tudo o que tinha acontecido, e o protagonista pede para não ficar brava, porque aquilo é só para garantir que ela não vai fazer nenhum problema. Além disso, deve dar um aviso e nem deve pensar em tentar remover o selo, porque em todo o continente celestial, apenas ele consegue remover esse selo. A não ser que exista um grande imperador para fazer isso. Mas como ela sabe muito bem, não existe um desse nesse mundo, e se o protagonista acabar morrendo, terá que viver toda a sua vida como uma pessoa comum e morrer de velhice. Se não acredita nele, pode tentar por conta própria, e além disso, se ele morrer, tudo o que está gravado naquele cristal vai se espalhar para todo o mundo. Perguntando como será que as pessoas do continente vão reagir ao assistir a garota passar por tudo aquilo. Nosso garoto tinha pensado em literalmente tudo, e Meng-Di, vendo tudo o que aconteceu, fala que ele terá uma morte horrível. Perguntando como alguém que nem está no domínio do Dao espiritual tem o poder de selar o seu cultivo. Vai saber que ranking de cultivo é esse, e o moleque lá de fora percebe que tinha ficado muito tempo com sua mestra. De qualquer jeito, conseguiu avançar para a 9ª camada do domínio do estabelecimento da fundação e vai precisar esperar ela descansar para fazer um novo e conseguir romper para o domínio do mar espiritual. Ele vai continuando a explicar sobre esse ranking, pensando que o seu fracasso na sua vida anterior é por causa de ter avançado muito rápido entre os domínios de cultivo e por causa disso nunca se preocupou em estabilizar a sua fundação. Mas agora terá uma fundação sólida e suprema, e assim, mesmo que acabasse enfrentando alguém com um domínio acima do seu, poderia ter a chance de matá-lo. Mas mudando de assunto, queria saber se os recursos de cultivo que tinha deixado naquela montanha na sua vida passada ainda estão lá. Porém tem outra coisa para pensar, porque tem que saber como vai conseguir sair daquele lugar. E olhando para algum tipo de loja, percebe que pegar um barco voador seria uma boa oportunidade. E pouco tempo depois, o moleque estava mó estiloso por cima do barco voador. E entrando em algum tipo de caverna, pensa que os recursos da sua vida passada provavelmente estavam por ali. E descendo em uma ilha minúscula, ele dá uma mordida no seu dedo, e fazendo um selo em uma pedra, no mesmo instante, ela se levanta. Do nada, um barrilzão cabuloso aparece, o que confirma que os itens do nosso garoto estavam lá até hoje. Porém, meu parceiro, a vida não é fácil, e no mesmo instante,
alguém fala que nunca achou que iriam se encontrar novamente. Mas 3 pessoas num barco voador aparecem, e o cabeludinho fala que achou que ele estivesse morto, e nunca imaginou que levaria apenas 10 dias para se recuperar e sair andando. Parece que a mestra do Pico do Céu Nascente cuida muito bem dos discípulos que tem, e até mesmo usou um artefato entre o céu e a terra para recuperar o seu cultivo. E ouvindo isso, o Shu pensa que faz 10 dias desde que esse idiota destruiu o cultivo desse corpo que tá usando. Para resumir, esse cara o fez ter que cultivar tudo do começo, e ainda teve coragem de ir ali o ofender. E começando a voar novamente no barco, o protagonista fala que mais tarde vai fazê-lo pagar. Daqui a 10 dias vão lutar novamente em uma batalha de vida e morte na arena. E ouvindo isso, é claro que geral fica surpreso, né? Porque não é possível que o garoto estava achando que iria conseguir ter algum tipo de chance. Pouco tempo depois, o grupinho estava em outro lugar, e o cabeludinho fala que naquele dia não o matou por respeito à mestra do Pico do Céu Nascente. Mas agora ele tem a ousadia de o desafiar novamente, então não deve o culpar por ser cruel naquele momento. Assim, com o passar do tempo, o rumor daquela luta começou a passar por toda a cidade, e a cena voltando para o protagonista, ele fala que a mansão da mestra Meng Di é cheia de poder espiritual, então vai ficar um tempinho ali para cultivar. Abrindo a porta na maior naturalidade, fala que veio vê-la novamente. E a garota, sem entender nada, pergunta o motivo de ter ido tão tarde na sua mansão. Porém, Chu questiona o que ela quer dizer com isso. E após Meng Di pedir para não chegar perto, o garoto fala que sabe fazer coisas ainda piores. No mesmo instante, invoca algum tipo de talismã, e começando a usá-lo, aquela coisa vai até para fora da mansão. Eu não tô entendendo porcaria nenhuma, mas sua mestra parece ter ficado surpresa por ele ter essa habilidade. E Chu pergunta se ela quer aprender, mas é claro que tem aquele precinho, né? Na hora, Meng Di recusa e Chu, por incrível que pareça, aceita, falando que agora vai entrar em reclusão para cultivar. Mudando de assunto, fala que se estiver com fome, trouxe algo para comer. Afinal, com o cultivo selado, ela é uma humana comum, então precisa comer para sobreviver. E a mina nervosa diz que ele é o culpado disso. Depois disso, Chu, do nada, dá um tapa você sabe onde. E começando a ir embora, diz que colocou alguns assassinos nos fundos da mansão, então recomenda não passar por eles. De qualquer jeito, ainda precisa melhorar a qualificação do seu cultivo e, saindo do lugar, sua mestra, depois disso, diz que em algum momento vai dar um jeito de matar ele. A cena, então, vai pro quarto do bendito, que segurando um tal fruto celestial, pensa que mesmo sendo graças ao fruto do Dao da vida e à criação do sistema, queria saber se existe algum cultivador no continente celestial que tenha uma fundação mais forte do que a sua. E sem perder tempo, começa a comer aquele fruto, que no mesmo instante já começa a fazer efeito no seu corpo. O sistema avisa que o cultivo dele foi reduzido para o cultivo do domínio mortal, perguntando se deseja romper para o próximo domínio, e é claro que, sem perder tempo, responde que sim. Na hora, um monte de mensagem do sistema aparece e, cara, eu não vou explicar, tô com preguiça de ler. Enquanto isso, Chu pensa que todos dizem que a tal 9ª camada é o limite, e só seguem o caminho deixado pelos antepassados. Porém, o que ninguém sabe é que existe a 10ª camada. E só aqueles que ultrapassam seus limites descobrem o caminho certo a se seguir. Entre a vida e a morte existe um grande medo, mas também tem grandes oportunidades. E recobrando a consciência novamente, o sistema avisa que o avanço tinha sido concluído. E o moleque agora com certeza fez um grande avanço, né? Pouco tempo depois, a cena vai para uma montanha, e uma garota percebe uma flutuação de energia poderosa no ar, supondo que aquela idiota da Meng Di estava avançando no seu cultivo. E voltando para onde o protagonista estava, rapaz, que brisa é essa? E o moleque pensa que a condensação da sua carne e da sua alma atingiu o limite. E naquele dia, com sua fundação sólida, vai quebrar as correntes e romper-se para o domínio do mar espiritual. Sabe-se lá o que significam essas gírias. E Chu fica surpreso por ter conseguido liberar facilmente o sistema de recompensa. E querendo ver o que havia recebido, no mesmo instante dá um soco naquele rio, e o sistema avisa que ele tinha recebido o corpo primordial sagrado. Porém, o garoto não parecia ter entendido nada, falando que já consumiu muitos recursos para conseguir romper para o domínio do mar espiritual. Porém, agora só conseguiu o corpo primordial sagrado, querendo saber como vai continuar cultivando. Para resumir, aquela habilidade é basicamente inútil, mas o sistema tenta o animar falando que ele tem recursos, então tem que roubar e acabar com todos os seus inimigos. Chu pergunta como vai saber quantos pontos de cultivo vai precisar para conseguir e como também vai trocar os pontos. Após isso, uma janela do sistema aparece para o moleque, que pensa que agora que já ganhou o corpo primordial sagrado, não tem escolha a não ser cultivar. Mas felizmente ainda possui a sua mestra, né? O moleque tem alguma coisa na manga. E a cena voltando para a mansão novamente, a garota estava lá mó de boa, comendo tranquilamente. Alguém pergunta se aquilo estava bom, e no mesmo instante ela já percebe o que estava acontecendo, né? Afinal, o protagonista tinha retornado. Nosso garoto fala que ficou com saudade depois de ficar sem vê-la há alguns dias. E se aproximando dela, pergunta há quanto tempo que ela não tomava um banho. Ouvindo isso, é claro que a coitada iria ficar nervosa, falando que se não fosse por ele ter colocado assassinos na parte de trás da mansão, teria um lugar para tomar banho. Na hora, Chu percebe que a culpa era dele, avisando que se esse é o caso, poderia ajudá-la por conta própria.
O cara não perdoa uma e, dizendo para não se preocupar, avisa que mesmo com ela não tomando banho, gosta muito da sua mestra do mesmo jeito. E um tempinho depois, na parte de trás da mansão, o moleque já tinha levado ela para a banheira, Meng-Di não sabia o que fazer e no mesmo instante percebe que tinha alguém do lado de fora. Realmente tinha alguém no outro lugar, e o do cabelo comprido pergunta para Meng-Di se ela havia entrado em reclusão para cultivar. Porém, meu parceiro, não era isso que estava acontecendo, e Meng-Di, pedindo para seu irmão a perdoar, avisa que teve alguns problemas no seu cultivo, e por esse motivo não pode sair para o ver. Nem o sistema acredita ao ver aquilo, e o moleque com certeza não é uma pessoa boa. E voltando para o cabelo comprido, ele fala que tem uma pílula de cura de 7º grau que foi feita pela discípula Feng, e com certeza poderia lhe ajudar em algo. Pouco tempo depois, a cena volta para a mansão, e Chu fala que todas aquelas pílulas são de 4º grau e não tem nenhuma de 5º grau. Ouvindo isso, sua mestra diz que não adianta reclamar, porque enquanto não remover o selo que colocou nela, não consegue abrir o anel de armazenamento para tirar os outros tesouros. Eu sei lá como funcionam esses sistemas, e aí Chu fala que não importa, afinal tudo que já tem já é melhor do que nada. Enquanto isso, Meng-Di estava toda pensativa, refletindo que vai pedir ajuda para a mestra da Terra Santa, e talvez ela possa ajudar a remover o selo. Porém, na hora já sabe que isso não é uma boa ideia, porque no momento que tentar fazer algo assim, ele vai saber. Supondo que vai ter que continuar sendo uma mortal para sempre, até o dia que morrerá de velhice, mas é óbvio que não pode aceitar esse destino. Felizmente, antes do seu discípulo selar o seu cultivo, conseguiu tirar e guardar um tesouro. Mesmo que não seja possível recuperar seu cultivo, usar aquilo vai ajudar a apagar sua presença, e enquanto não tiver contato com outras pessoas, com certeza ninguém vai saber que seu cultivo foi selado. Em seguida, olhando para aquela máscara, percebe que era do velho demônio Chu, e quando estava sendo caçado, tinha deixado cair, e é uma pena que ele tenha sido morto, já que tinha um grande futuro, supondo o que teria acontecido se ele tivesse cultivado de maneira correta. De qualquer jeito, isso agora é apenas passado, e agora precisa encontrar uma forma de remover o selo daquele discípulo idiota o mais rápido possível. Caso contrário, não passará de uma boneca para ele. E voltando para o moleque, o bendito percebe que ela finalmente colocou a tal máscara de bronze. Ainda bem que ela tinha feito isso, porque se não tivesse colocado, seria difícil se fortalecer com a possibilidade de alguém descobrir que o cultivo dela foi selado. Embora a espada que o sistema lhe deu não seja tão ruim, tem 3 dias até a batalha de vida ou morte na arena, o que significa que é tempo suficiente para cultivar e refinar essa espada. Na hora, Chu, sem perder tempo, começa a fazer isso, e rapaz do nada começa a voar com a espada, isso está indo de 0 a 100 muito rápido. O sistema então o parabeniza por ter conseguido compreender a essência da espada, e continuando a voar com aquela coisa para o céu, finalmente chega acima das nuvens. E olhando para o céu, se pergunta se essa era a tal intenção da espada. Nisso ele faz um selo com a mão, e do nada um raio vai até a sua cabeça. E o moleque, por incrível que pareça, começa a ser rodeado por uma aura vermelha. No mesmo instante, o sistema o parabeniza por ter conquistado a intenção da espada assassina celestial. E o moleque, tudo convencido, fala que isso é muito compatível com ele. E todo animado decide voltar para a mansão para poder usar o sistema e melhorar essa habilidade. E se conseguir fazer isso, com certeza o duelo vai ficar bem mais fácil. A cena então vai para outro lado da montanha, e alguém fala que tinha sentido uma pessoa da Terra Santa procurando a tal intenção da espada, o que é realmente interessante. E olhando para aquelas luzes do céu, queria saber como aquele discípulo realmente conseguiu tal feito como esse. Nos últimos 30.000 anos, apenas o tal deus espadachim que estava no domínio do imperador tinha a capacidade de fazer isso, se perguntando se a sua terra tem alguém com a capacidade para se tornar o deus espadachim. Assim, 3 dias se passam e a cena vai para outro local, e lá tinha um monte de pessoas reunidas. O cara que estava bocejando se chama Dian, e aí ele fala que hoje todo mundo estava animado. Nisso, seu irmão diz que ouviu falar que ele recentemente conseguiu romper para o domínio divino. E o garoto fala que isso é tão insignificante que nem vale a pena ser mencionado. Do nada, uma mulher aparece, e aí ela fala que esse assunto começou por sua causa, então é óbvio que iria aparecer, mencionando que o protagonista é alguém importante para ela, e com certeza não quer que ele morresse ali. Ouvindo isso, é claro que Diane ia ficar nervoso pensando que aquele lixo não tem nada de bom, mas a sua irmã mais nova, por algum motivo, o aprecia bastante. Aparentemente ninguém estava botando fé que o protagonista poderia vencer. E no mesmo instante, rapaz, mais uma garota aparece, perguntando se a mestra deles os ensinaram a elogiar o forte e humilhar o fraco. Essa mina aí se chama Yao, e mano, esses nomes é muito difícil de falar. No mesmo instante, Chu finalmente aparece. E eu vou ser sincero, o moleque tá com marra. Na hora, Yao se aproxima do protagonista falando que com todas as suas irmãs presentes, com certeza ninguém ousaria matá-lo. Porém, Chu confiante fala pra não se preocupar porque definitivamente não vai perder aquilo, né? Mencionando que nada daquilo tinha sido sua culpa, e olhando pro lado, começa a encarar aquela garota, pensando que essa daí é a tal da Tianjin, e se não se engana, essa daí é a tal deusa do pico do céu da espada. Com certeza tem uma boa aparência, e a base do cultivo dela não é tão mal. E a garota encarando nosso herói de volta, no mesmo instante percebe que ele parecia ser uma pessoa completamente diferente. Do outro lado, os 2 irmãos estavam bolando um plano para poder acabar com Chu, e sem perder tempo, o outro cara fala para iniciarem logo a batalha de vida ou morte.
Entretanto, nosso herói pede para esperar um pouco, afinal tem algo para fazer primeiro. Olhando para a multidão, fala que é raro ter todos eles reunidos no mesmo lugar para ver uma batalha e não podem se esquecer das apostas por causa disso, né? Mencionando que tem um frasco com 6 pílulas Tianchuan de 7º grau e todas de qualidade superior, afirmando que vai usá-las para apostar. O moleque já tinha arquitetado o plano inteiro. E ouvindo isso, geral fica surpreso com o que o moleque iria apostar. Ouvindo isso, até o outro cara tinha se interessado, pensando que faz poucos dias que rompeu para o domínio divino e estava precisando dessas pílulas e nunca pensou que um lixo como o protagonista traria elas até sua porta. Nisso, Chu diz que acredita que a maioria não sabe o valor das pílulas de Tianchuan de 7º grau, afirmando que o grande ancião do Pico do Céu Próspero deve saber. E aí o velho diz que muitos cultivadores querem ela, mas são poucos aqueles que conseguem comprar. E em leilão, cada pílula dessas é vendida por 1 milhão de pedras espirituais superiores. Ouvindo isso, geral fica surpreso. E Chu fala para não ficarem nervosos, porque se alguém não pode apostar, então podem se juntar uns com os outros. E a única coisa que vão fazer depois é dividir com base no valor usado para apostar. Nisso, a ganância fala mais alto, e aí geral começa a apostar de uma vez só. Claro que tudo aquilo fazia parte do plano de Chu, e acabando o tempo de apostar, ele fala que com o ancião do Pico do Céu Próspero como árbitro, ninguém se atreverá a não cumprir com a palavra. E dando um salto, finalmente entra na arena do duelo. E o cara todo convencido diz que ele finalmente havia aparecido. E Chu diz que já que vão ter uma batalha de vida ou morte, não importa quem vive ou morre, a única coisa que importa é o vencedor. No mesmo instante, o juiz já dá início à batalha. E geral estava pensando que iriam ver a morte do protagonista naquele exato momento. O cabeludinho pensa que já estava na 9ª camada do domínio espiritual. E lutar contra um lixo igual Chu com certeza não vai ser nada demais. Afinal, não é o mesmo do que matar uma formiga, e sem perder tempo, já avança pra cima do moleque. Ele tenta acertar um chute, e por incrível que pareça, Chu consegue desviar. E aproveitando a situação, consegue recuar alguns passos pra trás, e o cabeludinho fica surpreso por ele ser até que rápido. Porém, é claro que não vai ser o suficiente, e lançando um monte de espadas fala que quer ver se ele vai conseguir desviar disso. Porém, foi dito e feito, meu parceiro. Chu desvia na maior facilidade. Claro que a arquibancada estava surpresa porque acharam que iria ser uma batalha rápida, e do outro lado, Chu administrava a situação e o rapaz estava até zoando a cara do seu oponente. O homem fica surpreso se perguntando sobre como aquele lixo tinha ficado tão rápido, e é claro que não pode continuar lutando assim ou vai acabar ficando sem energia. Sacando uma espada brilhante, afirma que é melhor acabar com isso logo, e avançando mais uma vez para cima de Chu, ele imediatamente percebe que o cara quer o suprimir usando o QI da espada. De qualquer jeito, essa situação é perfeita porque aí pode aproveitar para testar seu novo brinquedinho. E sacando aquela espada vermelhona, consegue sair do domínio do cara facilmente, que ainda confiante, pensa que aquele lixo finalmente mostrou sua fraqueza. E surgindo atrás do protagonista, consegue acertar um golpe. Porém, tudo aquilo era plano do Chu, pensando que mesmo seu corpo primordial sagrado não estando completamente cultivado, ainda é invencível contra oponentes no mesmo domínio. Aproveitando isso, o moleque faz um contra-ataque, e aí, meu parceiro, a batalha finalmente chegou ao fim. Os espectadores observam aquilo em silêncio, e o irmão do cabeludinho queria saber como aquele lixo tinha vencido. Chu realmente havia matado um discípulo que estava no auge do domínio do mar espiritual. E aí, o velho ali do lado finalmente declara o vencedor do duelo. Com isso, meu parceiro geral tinha perdido as apostas. E o protagonista no mesmo instante, rapaz, começa a sair sangue da sua boca. Sem perder tempo, Yao vai na direção do garoto perguntando se ele estava bem. Mas tudo aquilo era plano do Chu, pensando que já que é para fingir ser um cara fraco, tem que fazer isso direito. Nisso, Chu começa a ser levado daquele lugar. E o cabeludinho pensa que Chu tinha levado uma lesão muito grave, e não deve se preocupar porque ele ainda vai sofrer, muito mais. E olhando para o subordinado ali do lado, fala para ele desafiar Chu também, que sem perder tempo, aceita fazer isso. E se aproximando do nosso garoto, pergunta se ele tem coragem de lutar com ele. Yao pergunta se não vê que seu irmão está ferido, e mesmo assim tem a coragem de o desafiar. Porém, aí o cara fala que isso é meio exagerado porque estando na arena é inevitável ser desafiado por outros discípulos. Além disso, Chu acabou de ganhar uma aposta e tirar muitos recursos de vários discípulos, e com isso eles estão insatisfeitos e obviamente querem recuperar o que perderam. As apostas vão ser as mesmas de antes, e se Chu vencer novamente todos vão estar convencidos que não foi só sorte, perguntando se não tem coragem de apostar ou está com medo. Após isso, Chu diz que está muito ferido, mencionando que na 4ª camada do domínio espiritual será muito difícil para ele enfrentar um discípulo na 1ª camada do domínio do pilar espiritual. Mas se aumentarem as apostas para 30% poderia até que aceitar, né? O garoto realmente não quer parar agora, e chamando todos, fala que aceitou o desafio e vai lutar outra batalha de vida ou morte. De qualquer jeito, está liberado para novas apostas e é uma grande chance de recuperar o que foi apostado e ainda fazer um extra. Mais uma vez a ganância fala mais alto, e rapaz, o moleque vai forrar em dinheiro de novo. Pouco tempo depois, os dois já estavam frente a frente ali na arena, e Chu, olhando para sua irmã, pede para não se preocupar. Nisso, seu oponente fala que não queria subir na arena para lutar contra ele, mas infelizmente não tem muita escolha.
Sua irmã mais nova voltou gravemente ferida de uma missão e ela precisa de materiais de cultivo para não morrer. E o cara que tinha pedido para lutar com Shu tem esse tesouro. Pelo bem da sua irmã mais nova, vai ter que o derrotar pedindo desculpas caso o machucasse. Ouvindo isso, o protagonista fala que é uma história muito comovente, mas é uma pena porque agora que subiu na arena para participar de uma batalha de vida ou morte, não importa se vive ou morre. No mesmo instante aparece atrás do cara, desferindo um golpe, mas o do cabelo trançado consegue defender. Porém, o cara fica nervoso perguntando como ousa fazer um ataque furtivo, e Chu avançando novamente pede para não se preocupar porque vai cuidar muito bem da sua irmã mais nova para que descansasse em paz. Nisso já não tinha mais volta, e rapaz, o moleque literalmente acabou com aquele cara. Chu perdoa literalmente ninguém. E com isso, a vitória tinha sido dada para Shu novamente. Falando que o vilão sempre morre por falar demais, e essa é a verdade absoluta da vida. De qualquer jeito, sempre é melhor matar rápido para não dar tempo de revidar. Após isso, todos que tinham presenciado a batalha não conseguiam expressar com palavras. O que haviam visto agora, e para piorar, haviam perdido as apostas novamente. Com isso, Shu recebeu ainda mais dinheiro, e começando a sacar a sua fortuna, percebe que não ia conseguir levar aquilo facilmente. Ele pega mais uma bolsa com sua irmã, falando que como não tem mais nenhuma batalha, já vai embora. Indo para cima do seu barquinho voador, o sistema o recompensa com 200 pontos de cultivo. E em seguida, Yao fala que ele havia ofendido Dian, mencionando que ele é traiçoeiro e por isso precisa tomar cuidado e não baixar a guarda. Porém, o moleque não estava ligando muito para isso. E a cena voltando para a mansão, Shu pensa que dessa vez ganhou muitos recursos. E se for possível vender para o sistema em troca de pontos de cultivo, com certeza vai ser muito interessante. Nisso ele pega uma espada e trocando ela no sistema, por incrível que pareça, conseguiu apenas um mero ponto de cultivo. Obviamente a vida não ia ser tão fácil assim, e o sistema faz questão de zoar da cara do moleque. Pensando que se esse é o caso, não vai ter outro jeito a não ser vender no leilão ou em lojas da cidade os itens de baixa qualidade. Assim usar o dinheiro para comprar itens de alta qualidade e trocar por pontos de cultivo, e no mesmo instante, Shu percebe que tinha algo de estranho com a máscara se perguntando sobre quem sua mestra estava conversando. A cena então vai para outro lugar novamente com Meng Di, perguntando se está dizendo que seu discípulo subiu nas partes mais profundas do céu e entrou na Terra inicial para obter uma intenção da espada celestial. Basicamente, isso é impossível porque o talento do seu discípulo é bem baixo e, sinceramente, seria algo impossível para ele. Porém, a mulher estava confiante, dizendo que naquela noite viu com seus próprios olhos. Mudando de assunto, pergunta se não percebeu que a personalidade do seu discípulo mudou recentemente. E Meng Di, ligando os pontos, pergunta se ela suspeita que o garoto tenha sido possuído por alguém. A mulher diz que achou isso, mas logo ignorou a ideia, porque para usar a alma e possuir o corpo de alguém, o cultivo precisa estar no mínimo no domínio santo inferior. E para conseguir avançar para esse domínio, é necessário ter a própria intenção definida. As pessoas conseguem entrar na Terra inicial uma vez na vida. E isso é uma regra sagrada, o que significa que alguém que está possuindo outra pessoa não consegue quebrar. E para resumir, não acredita que Chu tenha sido possuído. Então ele talvez tenha obtido algum tipo de oportunidade inesperada, afirmando que ela precisa se esforçar e treinar bem esse cara, porque no futuro sua Terra Santa pode ter um novo deus espadachim antes de romper para o domínio imperador. Cara, essas gírias ficam cada vez mais esquisitas. Ouvindo isso, é claro que Meng Di fica nervosa pensando que já estava sendo usada faz muito tempo. E voltando para o protagonista, ele pensa que agora que Suzy tinha dito aquilo, vão ter uma boa conversa durante a noite hoje. E um tempo depois a cena vai para dentro da mansão, e Shu fala que tinha voltado para receber alguns conselhos. Porém, a garota não estava querendo muito papo perguntando o motivo de ter escondido isso da sua mestra. Shu quer saber o que ela exatamente quer dizer. E aí ela fala que ele havia encontrado uma intenção da espada celestial. A mestra Suzy é a soberana dentro da Terra Sagrada, e ela consegue controlar as regras do espaço e o significado de cada flutuação de energia dentro da Terra. E mesmo que quisesse, seria impossível esconder isso dela. Ouvindo isso, Shu parece não querer mentir, perguntando o que a mestra da Terra Sagrada decidiu, e se por acaso é um gênio que deve cultivar com a ajuda dela. Eles continuam com essa conversa chata, e aí Shu já parte para o abate falando que está ali para usar sua própria força para conseguir recursos. Em todo caso, não tem nada para fazer, então veio pedir à mestra ajudar esse discípulo com o cultivo. Assim, há algum tempo se passa, e Shu pensa que os efeitos estão piorando cada vez mais, e até onde lembra o corpo fragrância celestial não deveria ser tão inútil. Supondo que ela está piorando por causa do cultivo estar selado, e se esse é o caso, deveria tentar liberar o selo da próxima vez para ver se melhora. Mesmo assim, é uma ideia bem perigosa, e terminando o que tinha que fazer, o moleque agradece a sua mestra pelo seu trabalho duro em ajudá-lo com o seu cultivo. Porém, a garota por dentro pensa que um dia vai se vingar por tudo o que ele fez. Pouco tempo depois, Chu estava andando pela mansão e algumas pessoas estavam o reconhecendo. Ouviram dizer que ele havia ganhado 2 batalhas naquele dia na arena, e logo depois uma mulher aparece cumprimentando o protagonista. Essa daí se chama Xiaoran, perguntando se Chu veio ali para vender alguns itens. Ele tinha mostrado grandes habilidades na arena e ganhou muitos tesouros e pedras espirituais, e essa notícia se espalhou por toda a Terra Sagrada. Agora que veio até o pavilhão dos tesouros valiosos, ficou fácil de adivinhar que ele veio vender itens e de qualquer jeito tem que acompanhar. Observando a situação,
nosso garoto fica curioso, querendo saber o motivo dela ter ido o cumprimentar antes mesmo de entrar no pavilhão. Nisso um tempo se passa e Xiaoran pensa que depois de entrar no pavilhão, o protagonista ficou apenas olhando para as mercadorias. Como ainda não comprou nada, sinceramente não faz ideia o que ele poderia estar pensando. Na sua mente, o bendito estava calculando a melhor forma de gastar o seu dinheiro. Sinceramente, é tanta gíria chinesa que nem dá pra entender que cálculo é esse. Mas com certeza é algo bem desonesto. E decidindo o que iria fazer, o Shu finalmente fala que quer comprar pílulas de recuperação de energia e elixires de restauração da vitalidade. Quer comprar tudo o que der com 15 milhões de pedras espirituais e ouvindo isso, a mulher fica surpresa supondo que ele estava pretendendo fazer algum tipo de banho medicinal. Não tendo outro jeito, ela fala que vai separar tudo. E Shu pensa que ainda lhe sobrou algumas pedras espirituais e vai aproveitar para dar uma olhada porque pode acabar encontrando algo que precisa. No mesmo instante, ele percebe algo, querendo saber o motivo de sentir que esse fragmento de bronze estava reagindo à sua intenção da espada. Provavelmente tem algum tipo de segredo naquela coisinha, e no mesmo instante, Xiaoran aparece novamente com tudo que o moleque havia pedido. Sem perder tempo, Shu pergunta quanto que custa aquela pedra, e ela fala que essa coisa é inútil que estava jogada por aí no canto e se quiser poderia levar. Porém, é claro que o garoto não aceita nada de graça, dando uma bolsa de pedras espirituais para poder não ficar devendo favores depois. De qualquer jeito, vai descer para inspecionar a mercadoria, mas no mesmo instante, a garota pede para esperar porque tem algo que precisa da sua ajuda. E aí, meu parceiro, é claro que Chu já sabe o motivo de Xiaoran ter ido até ele naquela hora. Uns minutinhos depois, os dois estavam dentro de um quarto e Chu pergunta o que sua irmã deseja. Se for algo muito complicado, então nem precisa dizer. E Xiaoran então pergunta o que ele sabe sobre a Torre Sagrada Taizu. Basicamente, era uma arma pertencente ao Imperador Taizu, com um grande poder ofensivo e defensivo capaz de guardar várias coisas dentro do seu interior. Ela foi colocada onde o Imperador morreu, e não é só algo que protege toda a Terra Sagrada Taizu, como também é o melhor lugar para os discípulos cultivar e treinar. Quanto mais alto subir, maior serão os benefícios que vai receber. E ouvindo isso, Xiaoran pergunta se ele ouviu falar que uma das 3 áreas secretas da Terra Sagrada, Taizu, iria abrir em um mês. E o cara fala que esteve muito ocupado e não prestou atenção, mas ouviu falar que é um ótimo lugar para caçar tesouros. No teste, os 300 primeiros discípulos que estiverem no domínio do mar espiritual e os primeiros 1.700 discípulos que estiverem no pilar espiritual vão receber o direito de entrar no reino secreto. E com base no poder do protagonista, é certo que conseguiria ficar nesse ranking. E seu único pedido era que ele especificamente participasse, perguntando se ele poderia lhe ajudar. Ouvindo isso, nosso garoto fica pensativo, e um pouco depois, a cena vai para outro lugar. Enquanto meditava, o sistema avisa que ele havia avançado para a 9ª camada do domínio espiritual. Shu então pergunta quais são as condições para avançar para a próxima camada, porém o sistema infelizmente não faz ideia de um método que pudesse ajudar. Porém, se encontrasse 3 itens específicos, poderia ser capaz de avançar, mas como a vida não é fácil, Shu pensa que aqueles 3 itens são de classe divina. Algo tão raro que só é possível conseguir com sorte, e mesmo que alguém estivesse vendendo, o preço seria astronômico, e se até tentasse roubar, não teria poder para conseguir. Mas no mesmo instante o garoto tem uma ideia, e se lembrando daquela garota de antes, percebe que aparentemente vai ter que ir para a Torre Sagrada. Assim, 3 dias se passam, e a cena vai para aquela torre gigante de antes, e alguém fala que uma vez a cada 30 anos, muitos discípulos se juntam ao seu pico para tentar a sorte, querendo saber se algum discípulo esse ano vai conseguir quebrar o recorde dos andares. Olhando para o pedestal, percebe que um discípulo do mar espiritual entrou no top 10 perguntando para o velho se acha que vai conseguir um grande feito. E o barbudo diz que aquela pessoa tem um grande potencial, fora que tem bastante sorte. Ouvindo isso, a mulher diz que se esse é o caso, vale a pena observar. E enquanto isso, um monte de barco estava chegando na direção daquela torre. A mulher, percebendo a velocidade do barco, queria saber quem era aquela pessoa. E no mesmo instante, é claro que o protagonista aparece ali. Até o barco do brother é diferente dos outros, e olhando para o lado, percebe que tinha um monte de pessoas se reunindo. Alguns estavam até confiantes com seu desempenho no futuro. E Chu, olhando para o coitado, pergunta quem ele é. Se apresentando, diz que se chama Ye-Fan, e na hora o protagonista dando uma encarada nele, pensa que esse cara tem a maior cara de um protagonista. Mudando de assunto, pergunta para o garoto como o conhece. E aí ele diz que ouviu falar que o rapaz havia ganhado várias pedras espirituais num duelo. Os dois continuam conversando ali, e Ye-Fan pensa que esse cara é até que legal. Seria interessante tê-lo como seu amigo. Porém, o protagonista na sua mente achava exatamente o contrário, pensando que esse é um tipo de pessoa justa e correta, especificamente o jeitinho que mais odeia. De qualquer jeito, não tem mais tempo para conversa, falando que é a sua primeira vez a fazer o teste, mencionando que vão se encontrar novamente. Logo após, nosso garoto começa a subir as escadas, e entrando no local, o rapaz tem uma caverna lá dentro. Do nada, um monte de lobos aparecem, e Chu obviamente já estava preparado com sua espada. Os monstros vão para cima dele, e Chu com um mero salto acaba com todos eles de uma vez só. Todo confiante pensa que são apenas algumas bestas do domínio do mar espiritual. Um tempo depois, no andar 67, o protagonista estava naquele local também.
E uma mulher surgindo do nada fala que está muito solitária, pedindo para ficar ali e serem felizes juntos. Porém, o garoto não vai cair nesse papinho tão facilmente, e é claro que aquilo era só uma tentativa para o seduzir. Pouco tempo depois, já no andar 68, rapaz, um monte de gente estava esperando o protagonista. Shu, surpreso, percebe que todos eles estão no auge do domínio do mar espiritual. Mas é claro que isso não faz diferença, né? E acaba com geral. Um tempo considerável se passa, e já no andar 98, ele finalmente se encontra com aquela bendita mulher que havia visto seu poder antes. Por incrível que pareça, o cultivo dela é igual ao seu, mas não consegue medir todo o seu poder, perguntando se ela é a verdadeira mestra da terra sagrada Taisu. Ouvindo isso, ela continua em silêncio, e Chu, dando um sorriso, já sabia qual era a resposta. Sem perder tempo, parte para cima da garota, propondo um duelo. Porém, meu parceiro, dessa vez não foi tão fácil, e ela defende na maior facilidade. O moleque tenta fazer mais um golpe, e ela defendendo novamente, rapaz arremessa o Chu para longe. Sem entender nada, Chu se pergunta sobre como mesmo com um físico especial, estava sendo derrotado. Além de ser forte e rápida, simplesmente não tem uma única abertura. No mesmo instante, Suzy vai para cima de Chu, e os dois ficam naquela troca de golpes. Chu com certeza estava tendo grandes dificuldades, e na sua mente chama ela para vir com tudo. Agora vai ser uma batalha de vida ou morte, e é desse jeito seu estilo de batalha. Na mesma hora, a garota consegue furar a defesa do nosso herói, porém, ele também consegue agarrá-la. Assim, a mulher cai de joelhos no chão. E rapaz, estou entendendo mais nada, de repente uma luz dourada envolve o corpo do protagonista. Com isso, é teletransportado para o andar número 100. E aparentemente, ele tinha se esquecido de tudo que havia feito até agora. De qualquer jeito, não é um bom momento para pensar nisso, querendo saber qual pilar iria escolher. E finalmente, fazendo sua escolha, o sistema avisa para aprender as habilidades e técnicas com espada em até 12 horas, e quanto mais conseguir aprender, maior será a sua avaliação. E começando a meditar, o Chu pede para o sistema consumir os pontos de avanço para acelerar o aprendizado das habilidades de espada. Nessa vida, tudo está muito diferente, porque havia conseguido várias habilidades, então precisa aproveitar o máximo possível para ficar mais forte. Supondo que se fundir o seu corpo primordial com a intenção da espada, poderia desenvolver um método de ataque bem poderoso. Uma espada pesada seria bem interessante, e no mesmo instante, a bendita aparece na sua frente. Sem perder tempo, o moleque segura o espadão, fazendo seu primeiro golpe, e essa é a primeira forma da sua habilidade, chamada Aniquilação. Enquanto isso, o bendito estava todo convencido com sua força, e com certeza ninguém iria conseguir bater de frente com ele agora. Nisso, a cena volta para a torre, e alguém pergunta para Xiaoran se realmente acha que Chu vai conseguir subir mais de 80 andares e pegar os itens que precisa. Sinceramente, esperava que acabasse logo, porque aí terá tempo para ver a tia Meng Di e pedir algumas pílulas. 10 dias se passaram e até agora nada do protagonista e ele provavelmente já havia sido morto. Porém, Xiaoran, à sua mente, pensa que tem certeza que Chu iria ficar bem. No mesmo instante, o sino acaba tocando, e alguém anuncia que uma pessoa havia passado entre os 10 melhores. No mesmo instante, o nome de Chu aparece lá no pedestal, e todos param para observar aquele feito. Obviamente ninguém acreditava, e no mesmo instante, nosso herói aparece agradecendo por esperarem. Xiaoran vai pra cima do moleque falando que fica feliz por ele não ter se machucado. E aí um monte de gente, por incrível que pareça, começa a elogiar o garoto. Shu pensa que no passado era totalmente diferente, e nunca imaginou que isso fosse acontecer. E com certeza as novas escolhas que fez nessa vida foram importantes. Ser alguém exibido era muito simples e chato. Mas quando tinha feito essa escolha no passado era muito jovem, e foi por causa disso que havia morrido. No mesmo instante, aqueles dois de antes aparecem, e a mulher fala que a mestra do céu pacífico queria ver ele, pedindo para acompanhar. Pouco tempo depois, a cena vai para outro lugar, e Shu cumprimenta as duas pessoas que estavam ali na sua frente. Até Meng Di estava ali, e Suzy fala que ver o quão longe o discípulo conseguiu subir na torre a deixa muito satisfeita, afirmando que o desempenho do garoto foi impressionante. Ouvindo isso, Shu pergunta se vai ter algum tipo de recompensa, pensando que mesmo não tendo benefícios pelo que fez, as coisas podem ficar cada vez mais interessantes. Logo depois, Meng Di pede para ter mais respeito com a mestra da Terra Sagrada, e aí Suzy pergunta que tipo de recompensa que gostaria de receber. O moleque então pede pelo menos um dos 4 itens que o sistema tinha falado que poderia ser útil para aumentar o seu cultivo, e ouvindo isso, Meng Di pensa que o garoto é realmente muito ganancioso por ter pedido tudo isso. Nisso, Meng Di fala que existem vários tesouros na Terra Sagrada que desafiam o céu e a terra, mas nenhum deles é o que deseja, e se for o caso, pode pedir para alguém sair e procurar pelos itens. Porém, não garante que será encontrado rápido, mas ele fala que está disposto a esperar, pensando que é muito fácil conversar com essa mulher. E se usar um tal de selo Sansara, com certeza terá ela sob seu comando. E foi dito e feito, meu parceiro, Shu então faz isso. O moleque fica surpreso por poder ter 2 selos ao mesmo tempo, e começa a pensar em todas as possibilidades. Esse cara com certeza não presta. Logo depois, Suzy fala que um tal de ginseng de 8 trigramas tem um ótimo efeito para fortalecer o QI e o sangue, e até encontrar o que deseja, espera que isso possa lhe ajudar. Então Chu agradece, falando que vai fazer bom proveito, e finalmente começa a ir embora.
Enquanto isso, Suzy pensa que por algum motivo tinha sentido uma sensação estranha, supondo que tem alguém conspirando contra ela, mas talvez tenha ficado muito tempo em reclusão e agora está tendo ilusões. De qualquer jeito, é melhor descansar agora. E a cena indo para outro lugar, o Chu estava reunido novamente com sua mestra. Assim ele pede para os outros saírem do quarto, porque precisa conversar com ela, e não tendo outro jeito, vão ter que fazer isso. No mesmo instante, Chu faz um selo com sua mão, fechando então a porta ali do lado. O protagonista diz que agora só está eles dois, então não devem desperdiçar essa bela paisagem. Meng-Di, nervosa, pergunta se vai fazer isso novamente com ela, e se realmente a só ver como uma mera ferramenta que poderia usá-la quando quisesse. Chu questiona se acha que ele é apenas uma pessoa degenerada que só pensa nisso, e Meng-Di pergunta se não é. Após isso, Chu quer saber se queria que removesse o seu selo de cultivo, e a garota, sem perder tempo, fala que é óbvio que sim. Pegando a máscara, diz que aquele artefato é muito bom, porque mesmo com o cultivo selado consegue esconder dos outros, e nem mesmo uma pessoa forte como Suzy conseguiu perceber que ela estava com o cultivo selado. Em seguida, Meng-Di fala que depois de dormirem juntos novamente, ele vai acabar ficando com o corpo manchado por causa do seu físico especial. Mas como é muito bom em se ocultar, também será capaz de esconder o seu cheiro. Pensando que poderia acontecer algo muito pior se tudo isso fosse exposto para todos da Terra Sagrada. Logo depois pergunta para o protagonista sobre remover o selo do cultivo e quais seriam as condições, porque não seria tão gentil de fazer isso sem querer algo em troca. No mesmo instante, ele do nada saca uma caixa pedindo para experimentar aquilo. Nem eu nem ela estava sabendo o que era aquilo, e Chu na maior naturalidade fala para apenas usar e depois terá sua recompensa. Uns minutinhos depois já dava para saber o que era, e Chu, sem perder tempo, já começa a se aproveitar. Assim algum tempo se passa, e Chu, andando pela mansão, pensa que graças a Xiaoran conseguiu participar da Torre Sagrada, e aquele assunto com certeza já foi resolvido. As informações que Xiaoran ofereceu foram muito detalhadas, e a fruta espiritual realmente está no reino secreto do demônio selvagem. E durante a viagem ao reino, nada importa, a não ser a vitória, e por isso precisa cultivar mais. Enquanto isso, duas pessoas ali do lado estavam lendo o jornal, e Chu, encarando eles, pensa que além do velho demônio não está morto, está totalmente vivo na Terra Sagrada. Nisso um deles menciona que a quarta lista de santos inferiores também foi substituída, e Chu, ouvindo o nome de uma pessoa, aparentemente sabe quem é.